Imagine um cenário onde o mundo inteiro precisa desesperadamente de um produto que apenas um país consegue produzir com a máxima pureza, na maior quantidade e pelo menor preço do planeta. No século passado, esse produto foi o petróleo, e ele transformou desertos áridos do Oriente Médio em impérios bilionários repletos de arranha-céus espelhados e fundos soberanos astronômicos. Mas o século XXI exige outra coisa. O planeta está travando uma corrida contra o tempo para substituir os combustíveis fósseis, e as maiores potências da Terra, como a Alemanha, a França e o Japão, perceberam que não têm espaço físico nem recursos naturais para produzir a energia limpa que suas indústrias precisam para sobreviver. É exatamente aqui que os olhos do mundo se voltaram para o mapa da América do Sul. Longe dos holofotes da mídia tradicional, uma revolução silenciosa está acontecendo no litoral do Brasil. Uma tecnologia revolucionária promete transformar o vento do Nordeste e a luz do sol tropical em uma riqueza líquida altamente cobiçada, apelidada pelos cientistas de o combustível do futuro. Neste vídeo, você vai descobrir os bastidores de um mercado que planeja movimentar dezenas de bilhões de dólares nos próximos anos. Você verá como o Brasil está construindo uma infraestrutura portuária gigantesca para se tornar o maior exportador global desse novo ecossistema energético. Vamos analisar de forma totalmente técnica o tamanho real dessa oportunidade e desvendar os dois lados dessa moeda. De um lado, a tese de que estamos prestes a presenciar o maior salto de orgulho nacional da nossa história recente, assumindo a liderança da transição energética do planeta. Do outro, os alertas de analistas que temem que o país cometa os mesmos erros do passado, tornando-se apenas um exportador de energia barata para os países ricos, enquanto a nossa população arca com os custos estruturais. Mas diante de tantas promessas e cifras bilionárias, fica a pergunta: se o Brasil tem todas as cartas na mão para se tornar a Arábia Saudita da energia limpa, esse dinheiro vai de fato se transformar em benefício real, emprego e dinheiro no bolso do cidadão comum? Ou estamos apenas construindo uma nova engrenagem para enriquecer indústrias estrangeiras? Se você quer entender os grandes movimentos econômicos que moldam o futuro do nosso país, com foco exclusivo nos fatos, deixe o seu like agora mesmo e inscreva-se no canal. A sua presença aqui garante que continuemos a produzir vídeos de alta qualidade. Vamos aos fatos. Para respondermos à nossa pergunta fundamental, precisamos primeiro desmistificar o que é esse famoso produto. Afinal, o que é o hidrogênio verde? Para entender de forma muito simples, o hidrogênio é o elemento químico mais abundante de todo o universo. Ele está em quase toda parte, inclusive na água que bebemos, que é formada por duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio. O grande trunfo do hidrogênio é que ele carrega uma quantidade absurda de energia concentrada. Quando ele é queimado ou utilizado para gerar eletricidade, o único subproduto que sobra dessa reação é vapor de água pura, zero poluição, zero fumaça preta, zero impacto de carbono. O grande desafio da ciência sempre foi o fato de que o hidrogênio não é encontrado livre e sozinho na natureza. Você precisa gastar energia para separá-lo de outros elementos. E durante décadas, a indústria fez essa separação utilizando carvão ou gás natural. O resultado funcionava, mas o processo poluía tanto a atmosfera que esse hidrogênio ganhou o apelido de hidrogênio cinza. A revolução atual acontece quando mudamos a base dessa separação. O processo chamado eletrólise utiliza uma máquina que dá um choque de alta potência na água corrente, quebrando as moléculas e isolando o hidrogênio puro. Se a eletricidade usada para alimentar essa máquina vier de fontes 100% limpas e renováveis, como usinas solares e parques eólicos, o hidrogênio resultante é batizado de hidrogênio verde. Ele não é apenas um gás. Ele é uma forma de armazenar e transportar energia limpa através dos oceanos. Indústrias pesadas que não podem ser alimentadas por baterias comuns, como grandes siderúrgicas que fabricam aço, fábricas de fertilizantes agrícolas, navios cargueiros gigantescos e frotas de aviões, descobriram que o hidrogênio verde é a única alternativa viável no mundo para que eles continuem operando sem violar as leis ambientais internacionais. A demanda por esse produto não é apenas uma tendência, é uma necessidade de sobrevivência para as maiores economias do hemisfério norte. É neste ponto que entra o nosso sentimento de orgulho nacional, fundamentado não em ufanismo cego, mas em dados geográficos e climáticos imbatíveis. O Brasil possui uma das matrizes elétricas mais limpas e invejáveis de todo o planeta Terra. Enquanto países desenvolvidos na Europa queimam carvão e gás para manter suas luzes acesas durante o inverno, quase 90% da eletricidade gerada no Brasil vem de fontes que não emitem carbono. Nossas imensas usinas hidrelétricas, os gigantescos parques eólicos instalados no Nordeste e as fazendas solares que se espalham pelo interior do país. Mas o Nordeste brasileiro guarda um verdadeiro tesouro econômico. O vento que sopra na costa do Ceará, do Piauí, do Rio Grande do Norte e da Bahia possui uma característica quase única no mundo. Ele é constante.
sopra na velocidade ideal e ganha força justamente durante a noite, no exato momento em que a produção de energia solar é interrompida. Isso cria uma complementaridade perfeita. Em termos econômicos, isso significa que uma fábrica de hidrogênio verde instalada no Brasil pode funcionar quase 24 horas por dia, utilizando apenas energia limpa e barata. De acordo com relatórios de consultorias internacionais, como a Bloomberg NEF, o Brasil tem a capacidade técnica de produzir o hidrogênio verde mais barato do mundo. Produzir 1 quilo desse combustível na Europa ou nos Estados Unidos pode custar de 4 a 6 dólares. No Brasil, a projeção é que esse custo fique abaixo de 2 dólares por quilo. Essa eficiência esmagadora despertou um movimento de investimentos sem precedentes. Grandes complexos portuários nacionais começaram a se mexer rapidamente para liderar essa corrida. O Porto de Pecém, no Ceará, e o Porto de Suape, em Pernambuco, já assinaram memorandos de entendimento com multinacionais francesas, alemãs e australianas que somam dezenas de bilhões de dólares em intenções de investimento. Estamos falando da construção de megas usinas de eletrólise, terminais de armazenamento criogênico e frotas de navios especializados. É a engenharia nacional provando que o Brasil tem a capacidade e o espaço geográfico para ditar as regras do mercado de energia global pelas próximas décadas. Com tantas cifras bilionárias e projetos grandiosos sendo desenhados pelas lideranças corporativas, precisamos trazer a discussão para a nossa pergunta central. De que forma tudo isso impacta a vida do cidadão comum brasileiro? O dinheiro dessa nova riqueza global vai chegar à mesa do trabalhador? Os defensores e idealizadores desses projetos garantem que os benefícios sociais de curto e médio prazo serão massivos, principalmente para a região Nordeste, historicamente afetada por desigualdades regionais. O primeiro grande benefício direto é a geração de empregos em larga escala. A construção de um hub de hidrogênio verde exige uma cadeia produtiva gigantesca. Estamos falando de milhares de vagas de emprego na construção civil para erguer as usinas, técnicos de montagem para instalar novas turbinas eólicas e painéis solares, engenheiros químicos, operadores de sistemas de alta tecnologia, soldadores especializados e profissionais de logística portuária. Mas o impacto vai muito além das vagas de emprego dentro da fábrica. Há um conceito econômico chamado efeito multiplicador. Quando uma mega indústria se instala em uma região litorânea, ela movimenta todo o comércio local. O restaurante da esquina passa a vender mais refeições, os hotéis da região ficam lotados de técnicos estrangeiros, o mercado imobiliário local se valoriza e pequenas empresas prestadoras de serviços ganham contratos de manutenção, segurança e transporte. Além disso, para o cidadão comum, existe o benefício da arrecadação de impostos locais. À medida que essas usinas começam a faturar e exportar, os municípios e os estados arrecadam milhões em tributos que, por lei, devem ser revertidos em melhorias públicas reais. Pavimentação de estradas, investimentos em escolas técnicas para capacitar os jovens da própria região, melhorias nos hospitais locais e segurança pública. É a chance real de transformar o potencial da natureza em dignidade financeira e desenvolvimento humano para comunidades que antes dependiam apenas de economias de subsistência ou repasses governamentais. Até este ponto, a história do hidrogênio verde no Brasil parece perfeita, mas o nosso compromisso aqui é com a verdade factual e a imparcialidade técnica. Por isso, precisamos ligar o sinal de alerta e analisar os riscos e as críticas apontadas por economistas céticos e especialistas em geopolítica de recursos naturais. O principal temor desse grupo de analistas é o risco da chamada reprimarização colonialista. O que isso significa? Ao longo da nossa história, o Brasil muitas vezes caiu na armadilha de extrair suas riquezas brutas como o ouro, a cana-de-açúcar, o café e o minério de ferro, vendê-las a preço de banana para os países desenvolvidos e depois comprar esses mesmos produtos de volta transformados em mercadorias caras e industrializadas. Críticos alertam que o Brasil corre o risco de fazer exatamente a mesma coisa com a energia limpa. Nós usaríamos a nossa água, o nosso sol e o nosso vento para produzir o hidrogênio verde. Gastaríamos bilhões construindo a infraestrutura para enviá-lo de navio para a Europa. E os países europeus usariam essa energia barata para rodar suas indústrias automotivas e de tecnologia avançada. No final das contas, o valor agregado e os lucros bilionários dos produtos finais ficariam com eles, enquanto o Brasil arcaria com os impactos ambientais e geográficos locais da instalação dessas imensas estruturas. Outro ponto técnico muito sensível envolve o consumo de água. Como explicamos anteriormente, o processo de eletrólise precisa de volumes gigantescos de água pura para separar o hidrogênio. Muitas das regiões do Nordeste que possuem os melhores ventos sofrem historicamente com crises hídricas e secas severas. Usar a água dos reservatórios ou dos rios locais para produzir um combustível que será consumido na Europa gera um debate ético e social muito profundo. Os projetos prevêem o uso de usinas de dessalinização para tratar a água do mar.
Mas essa tecnologia também eleva o custo de produção e traz impactos para a vida marinha costeira que precisam ser cuidadosamente monitorados. Por fim, há o risco econômico da infraestrutura global. O transporte do hidrogênio verde por longas distâncias marítimas ainda é um desafio de engenharia em desenvolvimento. Para ser levado em navios, o gás precisa ser resfriado a temperaturas negativas extremas ou transformado em amônia líquida. Esse processo consome muita energia e exige navios cargueiros caríssimos. Se nos próximos anos, cientistas de outros países descobrirem uma forma mais barata de gerar energia limpa localmente na própria Europa ou nos Estados Unidos, o Brasil corre o risco de ter investido bilhões de dólares em infraestruturas portuárias, que podem ficar obsoletas ou operando abaixo da capacidade esperada. Colocando todos os dados brutos na balança macroeconômica, o cenário que se desenha diante de nós mostra que o Brasil está, incontestavelmente, diante de uma das maiores oportunidades de desenvolvimento e orgulho técnico de toda a sua história recente. A nossa vantagem climática e geográfica não é uma promessa. É um fato mensurável que nos coloca anos-luz à frente de qualquer concorrente no hemisfério norte. No entanto, o sucesso dessa imensa jogada bilionária não dependerá apenas da força do nosso vento ou do brilho do nosso sol, mas sim da inteligência estratégica das nossas lideranças públicas e privadas. O grande divisor de águas será a nossa capacidade de exigir que parte desse hidrogênio verde permaneça dentro do país para fertilizar a nossa própria indústria nacional, gerando fábricas de aço verde, fertilizantes nacionais e tecnologia própria em solo brasileiro, garantindo que o benefício chegue de forma justa e duradoura ao bolso e à vida do cidadão comum. E agora que você conhece todos os fatos, os números e os dois lados dessa engrenagem energética global, a resposta para a nossa pergunta inicial está com você. Você acredita que o Brasil vai conseguir aproveitar essa chance de ouro para se consolidar como a grande potência rica da energia limpa? Ou corremos o risco de repetir os erros do passado e apenas abastecer as necessidades das indústrias estrangeiras? Deixe sua opinião aqui nos comentários abaixo. O debate de vocês enriquece imensamente a nossa comunidade. Se este conteúdo trouxe clareza e informação relevante para o seu dia, não se esqueça de confirmar o seu botão de gostei, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com aquele amigo que também gosta de entender para onde o dinheiro do mundo está caminhando. Um grande abraço, valeu por assistir e nos vemos na nossa próxima análise macroeconômica. Até lá!